Olá, tudo bem? Estamos começando mais um Bom Vivan de Verão, o nosso último dessa temporada do ano de 2026, diretamente da nossa casa de praia, em Jurerê, dentro da Casa Conceito CBA. Hoje encerrando mais uma temporada, mais um ciclo. Olha, são tantos anos respirando o ar de Jurerê, essa maravilha que mexeu não só com a cidade de Florianópolis, mas como o estado de Santa Catarina, como o sul do Brasil. Essa semana foi uma semana muito importante para quem vive e convive com o nosso bairro, o bairro de Jurerê. Foi inaugurado, foi entregue para a comunidade o Parque Péricles Freitas Druck. E a gente tem a oportunidade de hoje, além de reviver alguns trechos de uma entrevista feita do ano de 2014, se eu não me engano, aqui no nosso Bom Vivan de Verão, a gente hoje vai conversar com a empresária que respira Jurerê, respira Habitasul, filha do nosso queridíssimo Péricles, Andréia Druck. Tudo bem? Tudo bom, Léo. Sabe, Andréia, você que é jornalista, comunicadora, também sabe que a maior dificuldade de um entrevistador é entrevistar quem a gente gosta. Quem a gente não gosta, a gente vem cheio de armas, cheio de informações e querendo fazer a pegadinha. Mas quem a gente gosta, quem a gente tem carinho, sempre é um grande desafio transitar por essa magia que é uma entrevista. Hoje, eu imagino que tenha sido uma das semanas mais emocionantes dos últimos anos da sua vida, já que foi lá contemplado, entregue, revisto e revivemos grandes emoções com o Parque Péricles de Freitas Druck. Foi, Léo, foi um dia muito emocionante. Primeiro, óbvio, né? A razão óbvia da homenagem, que foi uma escolha surgida, não foi a família. Eu, inclusive, estava pensando em nomes, homenagear biólogos, ecologistas de primeira ordem, e de repente veio o nome, então, que nos pareceu absolutamente lógico, né? O parque é no coração de Jurerê. Mas, além do parque lindo, porque ele ficou além das expectativas originais, o carinho com que a equipe, os executivos da Habitasul organizaram essa abertura foi comovente, assim, foi primeiro de uma qualidade extrema, todos os detalhes foram pensados, e depois a emoção de ver as falas do pai no vídeo de homenagem a ele foram muito bem selecionadas, e ficou muito claro que o parque realizado era uma missão, uma visão e uma missão cumprida, realizada. E essa visão do parque, dessa concepção que nós vivemos hoje, ela foi projetada no início da década de 80, ou seja, há muito tempo. É ótimo que tenha sido projetado, que tenha sido programado, planejado, mas ao mesmo tempo é muito triste, muito dolorido que as coisas demorem tanto para acontecer no nosso país. Tanto é que o grande homenageado não pôde estar presente por não estar mais aqui. São sensações diferentes de felicidade e ao mesmo tempo de, puxa, o processo poderia ser muito mais rápido? Poderia, mas não é o nosso país, né? E eu acredito que nada mais poderoso do que uma ideia que encontrou o seu tempo de acontecer. E eu acho que foi isso que aconteceu, encontrou o seu tempo de maturação, de entendimento, de uma experiência comunitária que eu acho que está no seu momento mais forte na história de Jurerê Internacional. Sempre foi o conceito. Tem inclusive no vídeo de homenagem uma fala do pai, né? A gente não vende metros quadrados, a gente vende um conceito de vida, uma ideia de cidadania. E aí tá, isso vem com um terreno, uma casa, enfim, né? E isto amadureceu de uma forma muito poderosa. E foi o tempo que levou para amadurecer. Nós não vendemos metros quadrados, nós vendemos um conceito. Quem compra um conceito te fica para toda a vida. A ideia de adaptação de uma empresa espelha o conceito darwiniano de evolução das espécies.
Só sobrevivem aquelas que conseguem se adaptar às mudanças do meio ambiente. O pai não estava ausente, o pai estava muito presente, e eu acho que poucas pessoas tiveram na vida esse privilégio de inspirar tanta gente, de gerar uma ideia, uma inspiração, uma visão que recria a vida em novas dimensões nas pessoas na medida em que vão se aproximando dela, sabe? E mesmo com essa revitalização, com essa recriação, com essa inovação a partir dessa ideia principal, todo mundo sabia que a ideia original era dele. Você pediu para atrapalhar o mínimo possível que a natureza construiu aqui. Homenagear o Dr. Péricles, concedendo o nome dele para este parque, é grandioso. E todo mundo com imenso carinho por essa inspiração original, essa determinação. A gente sabe que o caminho não foi fácil, né? A tua fala da demora, né? Da ausência de entendimento, assim, o Brasil, para se entender, é muito complicado, né? A gente curte um pouco uma bipolaridade, um antagonismo, como se isso criasse o argumento. Mas eu acho isso, acho que Jurerê está vivendo esse momento em termos de articulação como sociedade, como comunidade, um momento muito, digamos assim, é o seu momento, e isso se refletiu lá. Mas vale lembrar também que o Péricles era um grande inovador e um grande visionário. Você imagina, quase 50 anos atrás, ter a visão do que é a Jurerê Internacional hoje. A gente tem aqui uma história para ser contada, né? A história do Péricles é uma história que inspira a minha geração. Eu me lembro dele, nitidamente, desde o início, ele é uma pessoa muito humana, muito preocupada com pessoas e que sempre buscou aliar essa questão. Acho que esse parque traz essa mensagem definitiva de que nós precisamos continuar vivendo e convivendo em harmonia, em comunidade, para que a vida continue sendo inspirada. Eu, filha, o momento em que realmente eu senti saudade, eu senti que eu queria que ele tivesse presencial, foi quando o Diego cantou My Way, que eles realmente, e o Diego foi muito feliz na fala dele, né, porque ele apresentou, disse que aquela era a música que o vô entendia que descrevia a vida dele, que o representava, e que ele costumava dizer que quando eles cantavam, eles faziam um fiasco, né? Vamos fazer um fiasco, então vamos cantar. E foi tudo que o Diego não fez no dia. E aí o Diego cantou com duas vozes, assim, sabe? Cantou com o coração aberto, foi muito... Ali eu fiquei. Eu senti a ausência, mas ao mesmo tempo uma presença fortíssima, porque ele está dentro de um neto, né? Ele está dentro de todos nós. Até porque aquele momento emblemático de um filho artista no palco cantando a música que o vô gostava, era de fato a materialização de toda uma conexão que o seu pai tinha com a família inteira. Sim. Em todas as gerações. Isso não é muito comum na família brasileira, né? A gente ter a conexão com o avô, que foi criada uma política completamente diferente da geração que vem para os pais e depois para a nossa. E o Péricles, ele gostava dessa união. Eu acho que a música, porque a música, a poesia, a linguagem, a língua eram paixões do pai, mas principalmente a música, assim. Eu dizia que a religião, a oração do pai era a música. E os nossos encontros sempre foram marcados por música. E se tu pegas, assim, a cultura musical, nossa, ela tem uma curadoria que vem, assim, digamos assim, de anos que não era o que a gente escutava, mas a gente escutava através do pai, né? Minha irmã Caetana, que tem a mesma idade da minha filha mais moça, tem um set musical que as pessoas dizem, quantos anos você tem? Sabe? Porque, e é aquela cultura que o pai nos trouxe, assim, tem uma história do Brasil nisso, tem uma alma brasileira, talvez mais sul-americana até do que brasileira, embora o samba tirava ele do sério, tocava uma cacheta como poucos, mas
Então teve isso também na hora, tinha que ser com música também, marcada a presença, né? Esse momento a gente vai compartilhar com você de casa agora. Vamos pegar um trechinho do Diego Druck, que é DJ como profissão e subiu ao palco cantando My Way, do nosso queridíssimo eterno Frank Sinatra, com uma voz potente, junto com uma orquestra maravilhosa. Maravilhosa. Não, o Zago é um mago, né? E ele interpretou o piano maravilhoso. Eu me emociono de lembrar o vídeo aqui. Vamos compartilhar com o pessoal de casa, então. Diego Druck no palco com a orquestra, cantando My Way, fazendo uma grande homenagem ao seu avô Périx de Freitas Druck. A música sempre foi muito importante na nossa família. A gente sempre cantava bastante quando estava todo mundo junto. E essa música o vô sempre disse que era a música da vida dele, que lembrava muito a história dele. E como ele dizia que a gente sempre fazia fiasco cantando, agora eu vou fazer um fiasco aqui em homenagem a ele. Simbora! Simbora! And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've led a life that's full, I've traveled each and every highway, and more, much more than this, I did my way. Oh yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my It was my way. Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Vivan, compartilhando fortes emoções que aconteceu na última segunda-feira, dia 23 de março, aniversário de Florianópolis, onde a cidade recebeu um parque muito especial. E nesse tema ainda, Andréia, da demora, né, da longevidade para que uma ideia saia do papel e acabe acontecendo para a sociedade, a fala do prefeito Topázio deixou muito claro a vontade que ele tem de encurtar isso. Foi inspirador, né? Porque ele pegou o gancho, né? Quando se falou claramente que esse parque estava desenhado desde o primeiro Master Plan de Jurerê Internacional, 1980. E ele pegou esse gancho. Ele disse, se esse parque está surgindo 46 anos depois, porque alguém sonhou, porque alguém planejou, porque houve uma determinação e uma resiliência em executar esse sonho que foi, ao ser compartilhado e criar engajamento de tantas pessoas, né? E não só das históricas equipes da Habitasul, mas dessa ideia comunitária que eu te digo que... E aí ele disse, por que eu não posso planejar, lançar uma visão para Floripa daqui a 47 anos, né? E eu achei que isso também, Léo, foi uma homenagem ao pai, sabe? Porque ele sempre teve essa perspectiva de que, assim, ele sempre entendeu que as empresas são o instrumento de desenvolvimento social mais poderoso que tem e que elas têm que atuar, evidentemente, com resultados, com progressos no presente, mas com uma responsabilidade muito grande no futuro, pelo futuro. Esse tema
o Péricles falou para a gente no nosso estúdio de verão, há 12, 14 anos atrás. Eu vou pedir para a gente rever um pouquinho, porque ele fala da importância da renúncia que foi a concepção de Jurerê Internacional. Vamos rever então, na voz do mestre Péricles, esse pensamento que originou tudo isso que a gente vive nos dias de hoje. O que aconteceu aqui de planejamento para que essa projeção hoje acontecesse? Bom, a primeira característica, a mais importante delas, na minha opinião, é a renúncia. Ou seja, nós, aliás, tecnicamente, inclusive do ponto de vista de marketing, você sabe que a renúncia é um dos fatores importantes do êxito, né? Toda vez que você renuncia, o que significa renunciar no caso? Se você olhar Canasvieira, sem demérito de ninguém, é um outro modelo, o grau de utilização que nós poderíamos dar de construção nessa área aqui poderia ser o mesmo. Nós poderíamos ter utilizado o mesmo modelo, ou de Canasvieiras, ou dos ingleses, ou privatizando a beira do mar, certo? Ou seja, privilegiando aqueles que tiveram a sorte de poder comprar as coisas na beira, as propriedades na beira do mar, ou colocando uma estrada, uma rua na beira do mar. Nós, ao invés disso, o que fizemos? Nós abrimos um espaço à beira do mar, que é um espaço público, e fizemos um passeio dos namorados, que hoje é chamado, que vai de ponta a ponta, que é um passeio pietonal, ou seja, as pessoas não passa carro ali, não se chega de carro na beira da praia. E, mais uma renúncia, renunciamos a o que eu chamo o primeiro camarote, né? Que é onde realmente, se você olhar o resto do litoral tradicional, que era o modelo de então, estão ocupados por casa, não é? Pé na areia. Os nossos primeiros lotes vendidos, eles estão após o passeio do namorado. Depois desses lotes vem o passeio dos namorados, vem uma área, inclusive, verde, que nós preservamos, depois vem a área, vamos dizer, já de marinha especificamente, e em relação às casas, nós tivemos apenas 5, o que parece serem avanços, mas não são avanços, as casas é que recuaram, que são os 5 postos de praia, conhecidos como beach clubs, que na verdade estão situados em cima de áreas alodiais, ou seja, áreas que têm registro de imóvel, não são áreas de marinha, não são áreas de preservação, são áreas alodiais, têm registro de imóveis, são devidamente registrados, e então esse foi o nosso modelo. Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Vivan, hoje revivendo fortes emoções ao lado da empresária Andréa Druck, a filha do Péricles, que acabamos de rever um pouco da entrevista dele nos nossos programas de verão aqui em Jurerê. O nosso Bom Vivan tem oferecimento da Lamp Luz, da Escritolândia e também das óticas Monviso. A Ótica Monviso nasceu para ser diferente. Especialista em lentes, na Monviso você encontra tecnologia, empatia e transparência, além de grandes marcas com condições incríveis. Ótica Monviso, veja e seja visto. Sabe aquela lamp-luz que ilumina o seu ambiente? Temos 3 lojas com infinitas possibilidades: Floripa, Biguaçu e São José com fábrica. Você escolhe peças de iluminação à pronta entrega ou projetos personalizados. Senta, que lá vem novidade. Começou a maior temporada de cadeiras Escritolândia. São mais de 200 modelos de cadeiras, poltronas e banquetas. Tudo à pronta entrega. E você pode pagar em 10 vezes no cartão. Quer mais? Tem 10% de desconto. Isso mesmo, 10 vezes no cartão com 10% de desconto. Temporada de cadeiras Escritolândia. Agora levanta e vem pra cá. Escritolândia, o universo do seu escritório. Tem lugares que chamam a gente para viver. Em Floripa, cada caminho tem vista, cada curva tem uma história. E o destino é viver bem. Entre todos os paraísos da Ilha da Magia, Ponta das Canas se destaca em tudo. Cafés, lojas e serviços trazem praticidade e movimento ao dia a dia. Um passeio leva você da porta de casa até a areia da praia. Um pé na areia, outro no urbano. Seu destino é aqui.
Chegou o Fecha Mês Imperatriz. É barato, é real. Muitas ofertas a 1, 2, 3, 5 e 10 reais. Molho de tomate Zupa ou lava-louça Quilar, R$1 no Superclube. Farinha de trigo Gardenia ou refrigerante Coca-Cola, R$2 no Superclube. Açúcar refinado Globo 1 kg ou iogurte Batavo, R$3 no Superclube. Chocolate Hershey's ou mortadela Turma da Mônica Seara, R$5 no Superclube. Chocolate Suíço Milka ou carvão Jordão, R$10 no Superclube. Muitas ofertas a 1, 2, 3, 5 e 10 reais. Vem pro Fecha Mês no Supermercados Imperatriz. Gente, hoje estamos recebendo a Andréia Druck, que eu tenho certeza viveu um aniversário de Florianópolis muito especial, já que foi entregue para a cidade o Parque Péricles de Freitas Druck. Andréia, Jurerê tem 45 anos. Quase 46. Quase 46. A minha pergunta é, você se lembra quando foi a primeira vez que em casa você ouviu falar de Jurerê Internacional? Como é que foi? Você era uma adolescente, uma menininha jovem. O litoral catarinense sempre foi muito desejado pelos gaúchos. Você lembra quando é que Jurerê ecoou na sua cabeça? Era por prazer ou foi numa apresentação de negócios em casa? Não, foi vivendo mesmo, assim, o Jurerê Praia Hotel, as cabanas, aquelas onde agora está esse projeto Oceano maravilhoso da CFL, foi o tubo de ensaio, assim, foi o lugar construído para ser uma hotelaria, evidentemente, mais simples, eram cabanas, mas de frente para um mar maravilhoso, um espaço verde, enfim, para começar a trazer as pessoas para cá. Era evidentemente uma possibilidade de hospedagem, mas era também um recurso para começar a trazer pessoas que o pai entendia, seu conjunto de diretores da época entendiam, o Eurito, né, o Meldindo Eurito, está na concepção dessa ideia, foi ele que apontou aqui para o lugar, inclusive trouxe o pai, de mostrar, de atrair pessoas que eles entendiam que poderiam olhar para isso, olhar para o master plan e entender que isso aqui tinha futuro, que ia dar certo, né? Muita gente achou que eles estavam loucos, muita gente, e eu acho que é desse período que o pai cunhou uma frase que ele sempre disse, né? A diferença entre o louco e o visionário é o resultado. Então, assim, quando dá resultado, aquilo foi uma visão. Quando não dá, foi uma loucura. E você se lembra quando o resultado começou a aparecer? Porque o resultado ele demora. Muito, muito, muito. Os primeiros anos de uma comunidade planejada, né, de um master de desenvolvimento, que é o que a gente faz, são aritméticos, o crescimento é aritmético, assim. E a partir de uma densidade, né, que junta uma série de qualidades e elementos essenciais ou diferenciados de centralidade, aquele processo acelera, né? E aí o crescimento é geométrico. Foi nesse período que eu vim para cá. Eu estava num outro Master de Desenvolvimento, numa outra comunidade planejada lá no Rio Grande do Sul, foi o meu primeiro desafio. Faixa de renda completamente diferente, mas muito legal, porque aí tu pega toda a grade brasileira mesmo, né? Essa coisa do status econômico e o status sociocultural não tem nada a ver no Brasil, né? As grades... O que a gente chama hoje em dia de maneira carinhosa o brasa. Então, para mim foi uma experiência riquíssima. Eu tinha voltado, estava fresquinha ainda da especialização em política cultural que eu tinha feito na França, e para mim foi uma experiência riquíssima, assim, foi muito bom. E eu vim para cá, eu me lembro, isso sim, Léo, ali, eu entrei na empresa em 1999, foi uma convocação, eu não consegui dizer não, e aliás, poucas pessoas conseguiram dizer não para o pai, foi uma convocação com muito charme, assim, muito, e eu entendi que eu tinha que responder aquilo, né, era basicamente, vamos pensar a cultura organizacional dessa empresa para o novo milênio, né, e fizemos um encontro de preparação para o novo milênio em 1999, com temas e enunciados e provocações do pai para toda a equipe da empresa, que hoje ainda são desafios
dos executivos, das empresas, enfim. Se eu estou bem de memória, esse era o período da inauguração do Jurerê Beach Village. 2000, exatamente, 2000, 2001. Nós saímos, eu acho que foi 2000, agora tenho dúvida, mas eu acho que saímos de lá para isso, e acho que foi em 2000 que eu e a Lica fizemos a primeira abertura oficial de verão ali na Fortaleza, na Praia do Forte. E é engraçado porque... Mas tu viste que eu dei uma volta e saí totalmente da tua pergunta, né? Eu fui me lembrando de coisas. E a inauguração... Então, assim, foi essa vida de ver o pai... Tu me perguntaste, qual é a primeira memória? É essa memória da gente vindo todo verão para o Jurerê Praia Hotel e dele recebendo pessoas. O primeiro Ibiza da Andréia de diversão foi em Jurerê ou foi no Rio Grande do Sul? Foi em Jurerê. Onde você trabalha. Foi em Jurerê. Na época eu ainda dançava profissionalmente, era Terra Companhia de Dança. E eu me lembro que eu cheguei, entrei naquela atmosfera. Eu disse, gente, eu estou num lugar... O que está acontecendo aqui? Isso aqui é diferente. Tive a mesma Aí sensação. Eu olhei para os bailarinos no queijinho. Eu digo, gente, cara, a gente estava saindo da chacrete ainda naquele tempo, né? Eu digo, gente, isso aí não é dançarino. Isso aí não é dançarino de boate. Essa gente aí sabe o que está fazendo e é artista. Era o pessoal do Cena 11, cara. Era o elenco. Entendeu? Era o elenco do Cena 11 fazendo, era uma performance completamente diferente, completamente... Era outra festa. Sabe um pouco que a gente sente na Porsche? Sim. Que tem alguma coisa que a gente não sabe muito bem por onde vem. Mas que toca. Mas né? As pessoas dizem assim, por que aqui é diferente? Não sei também. Era isso. A Ibiza, eu fiquei... Até hoje, ficamos. Eu sou fã do Júlio, né? Somos. Sou muito fã do Júlio. Júlio Zigoto, um beijo para você e para a Rejane. Tenho certeza que você está aí no Rio Grande do Sul, acompanhando através do YouTube o nosso Bom Vivan de Verão. Despedindo da nossa casa de praia. Semana que vem a gente retorna ao nosso estúdio na TV BV, a Band em Santa Catarina. O nosso programa tem oferecimento do Rancho Açoriano. São 3 endereços, melhor restaurante para você comer frutos do mar. No Ribeirão da Ilha, naquele sistema bucólico que o Ribeirão apresenta, em Coqueiros. E agora a grande novidade na SC 401, no Passeio Primavera, para você fazer aquele almoço de negócios, para você reunir a sua família, tanto durante a semana como no final de semana. O Rancho Açoriano é, sem dúvida alguma, um espaço maravilhoso, saboroso, para a gente poder realmente aproveitar as novidades das delícias da gastronomia com a cara de Florianópolis. Bom, para você que tem um carro e está precisando fazer sua revisão, eu te apresento a oficina da Zeekr, que está novinha, sistema completamente moderno. Tudo que há de equipamento mais moderno você encontra na Zeekr na oficina. Além dos carros, o X, o 001 e também o 7X, você também tem a oficina da Zeekr, que está aberta para o público, para o seu carro, independente se ele é importado, se ele é nacional, se ele está um pouco mais rodado ou não. O que importa é que você vai encontrar preços extremamente especiais com uma qualidade no serviço impressionante. A Zeekr você encontra no Jardim Atlântico, aqui em Florianópolis. Eu tenho certeza você vai se impressionar tanto com os carros quanto com os serviços da Zeekr Floripa. André, estamos quase encerrando o nosso programa e a gente teria que ter pelo menos uma tarde inteira aqui. Mas eu não quero terminar o programa sem falar um pouco do seu último trabalho que você está fazendo e desenvolvendo junto com o JUSC, o Jurerê Sport Center. É um trabalho que você pegou o espaço destinado à cultura, ao esporte, num patamar. Em pouco tempo já fez uma grande transformação, não só de resultado financeiro, mas de ambiente, de atmosfera, tudo que hoje as pessoas podem viver. Eu queria que você falasse um pouquinho, porque tem ali uma projeção, claro, muito profissional, mas também uma emoção muito forte, já que ele é a sua cara, é a sua vivência, é a sua estrutura familiar, profissional
e emocional, tudo num multi-espaço que é o JUSC? O JUSC também foi esse processo longo, né? Porque ele desde o início, na verdade, assim, o JUSC como clube, e na época clube social e cultural mais social, ele foi ali construído, estabelecido em 1986. E era isso, era para ser um espaço onde eventos aconteciam para começar a criar uma vida, né? Tanto que Ibiza foi lá. Sim. Né? Tem gente que até hoje se lembra quando a sua casa acordava cheia de espuma, né? Porque terminava numa piscina de espuma a festa. Então ele foi indo em várias trajetórias, né? E a cada momento que se tentava uma função para o clube, por exemplo, teve um momento em que, quando Floripa começou a fazer um esforço antissazonal, né, que os eventos corporativos, enfim, o clube ficou à disposição para isso, como espaço para eventos corporativos. Mas sempre o esporte vibrava um pouquinho mais, Em 2011, eu estava como executiva aqui, começou um processo, o Guga veio com a Semana Guga para cá, enfim. Eu comecei a ficar um pouco mais de olho. Eu acho que o esporte, né, a atividade física, a saúde aqui no clube responde mais ao que as pessoas aqui fazem, né? As pessoas, enfim, tem rush de manhã cedo, né, em Jurerê, porque as pessoas estão correndo, estão caminhando, estão fazendo exercício. E foram feitas várias tentativas, Léo, assim, dentro de uma linguagem comercial. E sempre dando muito prejuízo para a empresa. Quando o Jurerê foi candidato a centro de treinamento na Copa, eu terminei me aproximando de pessoas realmente dentro do segmento do esporte. E uma das pessoas que eu me aproximei é o Trengrause, advogados, eles são especialistas em direito do esporte, né, são advogados. E um dia eu disse, cara, não consigo fazer acontecer isso, né? E ele disse, claro, o esporte precisa estar no seu arcabouço legal, ele não tem condição, não fica de pé dentro de uma linguagem comercial usual. Quer tentar mesmo? Quero. Então faz o seguinte, vai lá, diz para a tua empresa assim, faz um contrato de comodato comigo, esquece esse clube, cria uma entidade, né, dentro do arcabouço legal do esporte, Lei Geral do Esporte, Lei Pelé, e seja feliz, tenta. E abraça e vai. Então foi isso, 1º de janeiro de 2019, pum, monta uma nova empresa, né? A Bitasul desplugou, fez o contrato. Mas você fez uma imersão de corpo e alma no ano de 2020. 2020, porque assim, ó, essa transição de um centro de custos, né, de uma empresa, porque ele sempre foi um centro de custos da empresa, para uma empresa autônoma, né, dentro do terceiro setor, que não necessariamente era a minha experiência, né. Esse ano de 2019 foi esse ano de reestruturação para o outro lugar, da mão para a boca, tendo que pagar as contas no final do mês, mas encerramos o ano com 1,2 de resultado, que é R$ 1.200 de resultado positivo, mas com as meninas da GA arrasando, né? Foi o primeiro ano de barba, cabelo e bigode, foi de melhor equipe, a melhor técnica, a melhor atleta em todas as categorias. Então, olhamos e dissemos, tá, vai dar certo isso. Hoje, dentro do JUSC, a gente encontra academia, tênis, futebol, dança. Me ajuda. Tiro com arco, beach tênis. Vamos lá, vamos começar a fazer a volta, né? O tênis, o futebol, a natação, a hidroginástica, o tiro com arco, o muay thai, o boxe, o jiu-jitsu, a ginástica artística, o circo, a fisioterapia, a osteopatia. E aí tem gente que pergunta sempre, com aquela dúvida, né? Porque Jurerê sempre tem aquele estigma. O clube, o JUSC, ele é aberto para a comunidade? Como é que funciona para as pessoas poderem participar? Ele é uma associação. As pessoas associam-se, tornam-se atletas membros. Os nossos valores
de associação, nosso valor atual de associação anual, ou seja, taxa única, válida por 12 meses, é R$ 410. Os atletas membros que estão conosco desde o início, lá 2019, 2020, ainda revalidam a sua taxa anual por R$ 105. E aí depois 2021, então vem, é um processo de associação mesmo, de um investimento de pessoas interessadas na evolução. Então são duas bases que estão fazendo o JUSC crescer. Esses associados, esses atletas membros, né, que é o que terminam gerando uma receita para a entidade, para o clube, para ele fazer todas as melhorias que servem para todos. Por exemplo, a subestação, agora a gente fez todo o acesso, o controle facial de acesso, enfim, todas essas melhorias que são gerais são os atletas membros que garantem com a sua contribuição. Mas esse ecossistema esportivo tem outros investidores, tem outros apostadores. Então, e que vão desde empreendedores, empresários interessados em que o esporte dê certo, né? Nós temos 2 ou 3 modalidades nesse perfil ali dentro, até o educador físico, o técnico, que, enfim, empreende a sua jornada ali e tem para isso o apoio do clube. E essa nossa lógica econômica de que tem uma base que custeia a entidade permite que a entidade ofereça condição econômica, praticamente um subsídio para as modalidades, ou seja, as modalidades têm a prioridade e autonomia sobre a sua receita para apostar na estrutura, para apostar nos seus profissionais, enfim, para crescer. Então é uma ideia de espiral de prosperidade em que um vai puxando o outro e empurrando o outro. E é o caminho do esporte, é exatamente isso. É o caminho do esporte, é a lógica esportiva. Hoje a gente teve o prazer de conversar com a Andréa Druck, numa semana muito especial, onde a cidade de Florianópolis, mais uma vez eu repito, recebeu o Parque Péricles de Freitas Druck. Antes de encerrar o programa, eu quero falar para você da Costelaria Ponta da Agulha. São vários endereços, 3 em Florianópolis, 1 em Balneário Camboriú, a melhor costela de Santa Catarina, passando na sua tela, te deixando com água na boca. Amanhã, domingo, te convido para conhecer e comer, saborear a Costelaria Ponta da Agulha. E o Berry Bites. O Berry Bites é aquela sobremesa saborosa, saudável, que você pode compartilhar com seus amigos, que você encontra no Super Imperatriz. E eu tenho certeza que o Berry Bites tem sempre novidades. Quando você chegar num supermercado perto de você, procure ali perto dos sorvetes, tem essa sobremesa maravilhosa, muito saudável, produzida e realizada pelo nosso queridíssimo Ricardo Cotrim. Então o Berry Bites é, sem dúvida alguma, aquela sobremesa especial para você comer e saborear em qualquer estação do ano. Andréia, minha última pergunta. Ricardo mandou mensagem ontem, muito querido. Guardei um kit para ele, tá lá, eles guardam esse kit para mim. Merecedor. O Ricardo também faz parte dessa história. Muito merecedor. Andréia, nós estamos em 2026. Quando nós completarmos aí 46 anos de Jurerê, vamos falar aí nos seus 80 anos, nos seus 100 anos, o que o filho do Diego ou a filha do Diego vai poder usufruir. O que você quer, o que você espera que Jurerê Internacional entregue para a sociedade? Eu acho que eu vou dizer o que o pai disse e aparece no final. Quando uma ideia é muito viva e com essa capacidade de semear e inspirar as pessoas para serem donas, protagonistas da sua vida, né? Se responsabilizarem reciprocamente por inspirar a vida um ao outro e, portanto, inspirar a vida para si mesmo. Acho que essa é uma ideia potente, que eu espero que não tenha nenhuma força maluca, ou vendaval, ou crise, ou guerra que acabe com isso. Me parece que a lógica natural de Jurerê em se mantendo, essa ideia cidadã mesmo, essa ideia de lugar para viver bem viver e conviver, né? Ela é muito poderosa e eu não ousaria
limitar o futuro com uma inspiração minha hoje atual. Dentro da empresa, né, dentro nós do ambiente familiar coletivo, a gente vem trabalhando exatamente isso com a nova geração, né? A nova geração que é dos netos, né, meus filhos, filhos do Pet, e as minhas irmãs, né, que são sócias de segunda geração, são segunda geração conosco, mas que vão ter esse desafio muito mais compartilhado com os seus sobrinhos, que são todos mais velhos que elas. Eu espero que se manter, a menos que surja algum outro tipo de desafio planetário, eu espero que todo o crescimento e desenvolvimento possível seja em cima do conceito de metro quadrado não construído. Fique tranquila, porque seja antropocêntrico. Passamos por um grande desafio que foi a pandemia, e de certa forma a pandemia foi uma grande chancela para o bem-estar que o bairro promove para as pessoas. Né? Jurerê cresceu muito, evoluiu. Parece que para algumas pessoas, não é o nosso caso, mas parece que se concretizou, parece que elas passaram a entender o que é Jurerê Internacional para a sociedade. Te desejo muita saúde, muitas felicidades, um beijo para toda a família. Posso contar mais uma coisa? Me lembrei uma coisa que a minha cunhada me comentou, ela disse que passou um pessoal, assim, dava para ver que era de São Paulo, porque tem um jeito, né? E aí, saindo ali do parque, ela ouviu eles dizerem assim, a gente tem que parar de dizer para as pessoas o quanto é bom aqui, porque daqui a pouco tem muita gente. Esse é o famoso sentimento de posse. Quem vem quer ser o último a chegar. Mas, enfim, tá naquilo que é nossa área, a gente tem um limite claro, definido, né, de número de habitantes, de espaço a ser ocupado, e é basicamente aquilo que se entrega com sustentabilidade e o dobro de área verde para as pessoas, mas assim, baseado na capacidade de água e na capacidade de tratamento de resíduos. Esse é o teto. Que todos nós, como sociedade, tenhamos responsabilidade para fazer com que tudo isso continue funcionando de uma engrenagem muito boa e muito perfeita. Amém, Léo Coelho. Beijo grande. Beijo, amado. Vocês não sabem como é difícil entrevistar a André, pelo carinho, pela conexão que a gente tem. Mas acho que o papo fluiu e foi realmente um bate-papo para deixar eternizado no nosso Bom Vivan, que esse ano de 2026 está celebrando 24 anos na comunicação. E antes de terminar o programa de hoje, celebrando o nosso último Bom Vivan de verão, o Diablo, esses vinhos maravilhosos que você encontra nos principais supermercados, claro, no Imperatriz e também nos principais beach clubs, é o nosso último presente para a Andréa Druck. Eu sei que você é apaixonada por vinho, está aqui guardado. Que maravilha! Coloque ele para gelar um pouquinho, eu tenho certeza que você vai adorar tomar aquele vinho contemplando a maravilha de Jurerê Internacional, que você mora muito bem com uma vista. Demorou para ir nessa vista de Jurerê, mas depois que você foi, não sai mais. É verdade. Não, é uma delícia. Aliás, o mar de manhã ali é maravilhoso. Vocês vão lá beber comigo? Vamos sim. Vou levar um rosé e esse é o branco. Tá, combinado. Agora sim, ponto final em mais uma edição do nosso Bom Vivan. A gente se encontra semana que vem. Beijo grande. Tchau. Eu espero que o Jurerê Internacional ainda floresça e vá muito mais adiante do que aquilo que eu sonhei. Né? Quando o patrão lá de cima me chamar, talvez eu consiga enxergar de lá o que vai acontecer. Zykker Florianópolis, sua experiência de dirigir nunca mais será a mesma. Apresentou Bom Vivan de Verão. Oferecimento Supermercados Imperatriz, Lamp Luz Iluminação, luz para suas ideias. Temporada de cadeiras Escritolândia, tudo em 10 vezes com 10% de desconto.
Rancho Açoriano Restaurante, Ribeirão da Ilha, Coqueiros e Passeio Primavera. CBA Empreendimentos, um brilho no seu horizonte. Tem lugares que chamam a gente para viver. Em Floripa, cada caminho tem vista, cada curva tem uma história. E o destino é viver bem. Entre todos os paraísos da Ilha da Magia, Ponta das Canas se destaca em tudo. Cafés, lojas e serviços trazem praticidade e movimento ao dia a dia. Um passeio leva você da porta de casa até a areia da praia. Um pé na areia, outro no urbano. Seu destino é aqui. Chegou o Fecha Mês Imperatriz. É barato, é real. Muitas ofertas a 1, 2, 3, 5 e 10 reais. Molho de tomate Zupa ou lava-louça Quilar, R$1 no Superclube. Farinha de trigo Gardenia ou refrigerante Coca-Cola, R$2 no Superclube. Açúcar refinado Globo 1 kg ou iogurte Batavo, R$3 no Superclube. Chocolate Hershey's ou mortadela Turma da Mônica Seara, R$5 no Superclube. Chocolate Suíço Milka ou carvão Jordão, R$10 no Superclube. Muitas ofertas a 1, 2, 3, 5 e 10 reais. Vem pro Fecha Mês no Supermercados Imperatriz. Gente, Claro Multi tá na sua e tá com tudo. Agora vem com Chat GPT Plus por conta da Claro. Isso mesmo, Chat GPT Plus. Ai! Cria uma brincadeira em que meus filhos, com as próprias mãos, resolvam o mistério da bagunça da sala. Claro Multi tá na sua, com a nova geração da fibra, o 5G mais rápido do Brasil. E agora com Chat GPT Plus por conta da Claro. Assine já. Senta, que lá vem novidade. Começou a maior temporada de cadeiras Escritolândia. São mais de 200 modelos de cadeiras, poltronas e banquetas. Tudo à pronta entrega. E você pode pagar em 10 vezes no cartão. Quer mais? Tem 10% de desconto. Isso mesmo, 10 vezes no cartão com 10% de desconto. Temporada de cadeiras Escritolândia. Agora levanta e vem pra cá. Escritolândia, o universo do seu escritório.